Comigo aqui, ele fazia algumas coisas comigo aqui que ele está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar pro treino, um dos últimos a ir embora, e rendia dentro do campo. Então, muitas vezes, o treinador, em primeiro lugar, ele tem que entender de futebol. E do lado, ele tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo. E muitas vezes o pai do jogador. E muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro, fazer carinho no jogador, para ter o jogador. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo, o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia, eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver. O jogo. Aí fica a pergunta, dá para recuperar o Luan, jogador que não entra em campo há mais de um ano, afastado do elenco principal do Corinthians, envolvido aí em algumas polêmicas, mas também a parte pessoal do jogador, né, pouco nos interessa, mas dá para recuperar o Luan, Vampeta? Eu vi a entrevista do Cássio, né, o Cássio falando, poucos jogadores vão diretamente, falam de um companheiro abertamente, o Cássio falou que o Luan precisava se ajudar. Aí com a chegada do Vitor Pereira, o Vitor Pereira está em Portugal, veio contratado, vai saber quem é quem dentro do plantel, vai ver que o Luan já foi o melhor jogador da América, campeão de Libertadores, campeão olímpico com a seleção. Achei até que nas Olimpíadas ele foi para mim mais até do que o Neymar. Jogou muito mais que o Neymar naquelas Olimpíadas. E eu digo, o Vitor Pereira vai pegar aí tudo no escuro e vai... Também não foi, botou alguns jogos e não foi. Silvinho, todo mundo ali e tal, precisa se ajudar, né? Ele foi no podcast lá do Denilson, no dia ele falou, tô bem. E no mesmo dia, um dia depois ele foi pego aí, dentro do motel, não justifica o que os torcedores fez, mas no dia seguinte tinha treino de manhã, às 5 da manhã. A gente torce sempre, eu, principalmente como ex-atleta, tô sempre torcendo para que o ser humano, o atleta, vá bem, né? Se o Renato levar e saber ter um antídoto para recuperar o Luan, a gente quer sempre grandes jogadores atuando. Para você, Piperno, dá para recuperar o Luan ou não? O Renato, ele tem alguns defeitos e virtudes que são muito claros, evidentes. Tal. Eu gosto do Renato assim na beira do campo, eu acho que ele enxerga bem o jogo. E o Renato, entre os defeitos, primeiro que abusa da fanfarronice aí de vez em quando e tal. E ele acha que ele tem um toque de Midas. Ele é capaz de transformar qualquer jogador, ou de um nível abaixo, ou desinteressado, em uma sumidade. E ele, muitas vezes, ele erra nisso. Então, eu já estava olhando a escalação daquele Grêmio que perdeu de 5-0 para o Flamengo no Maracanã. Fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, olha quanta barbaridade desse time. Mas o Renato acreditava nesses caras. O Renato, por exemplo, naquele momento ele lamentava que o Léo Moura já tinha 40, 41 anos. Puxa, como esse cara jogou bola e tal. Uma pena que ele não é mais novo. Ué, mas devia ter trocado antes, né? Do outro lado, o Cortez. Então o Renato gosta desse tipo de coisa. Eu cansei de ver, em 2019, o Renato dando entrevistas para falar sobre as tentativas que ele fazia para recuperar o Luan naquele momento. O Luan jogava mal no Grêmio em 2019. Já estava desinteressado. O Renato chegou a falar que o Grêmio perdeu um jogo no começo daquela Libertadores, da fase de grupos, para o Libertad, em Porto Alegre. Depois perdeu um segundo jogo. E para o Grêmio passar daquela fase de grupos foi um sufoco danado. Teve que ganhar no Paraguai, um jogo duro e tal. Né? E depois que ganhou um jogo desse aí, naquela campanha de recuperação, e o Grêmio avançou, indo até a semifinal, o Renato falou, bom, amanhã, minha missão vai ser de manhã conversar com o Luan, porque eu quero entender do Luan o que ele quer, vou ter uma conversa franca, não sei o quê. E o Luan não jogou mais, não teve jeito. O Luan e o Jean-Pierre eram 2 problemas que o Grêmio tinha. 2 caras que sabiam jogar bola e tal. O Jean-Pierre parou, agora voltou. Parou, né? Pois é. Ele voltou agora. Tinha parado, jogou bola no Avaí, jogou não sei onde. Aí, por conta de problemas pessoais, resolveu parar de jogar bola e voltou. Mas assim, e o Luan naquele momento também já era esse problema. E outro dia, coisa de 1 mês e meio atrás, eu assisti uma entrevista do presidente do Grêmio
na ESPN, para o nosso amigo André Plial, e perguntaram sobre o Luan para ele, sobre o Luan e sobre o Arthur. O Arthur é muito caro, um sonho, mas esqueça torcedor, porque não temos como trazer. E o Luan? Então, o Luan, né? O Luan teve uma bela história no Grêmio, mas, enfim, não dá mais. De repente, o Renato vai lá e pede para o presidente voltar atrás. Eu, honestamente, não faria esse negócio. Vanderlei Nogueira, você costuma dizer aqui na Jovem Pan que contratação boa é aquela que dá certo. E é evidente que o Luan não funcionou nesse Corinthians aí, Vanderlei. Não funcionou, aparentemente, pelas informações. Tem grande parte desse não funcionamento pelo extracampo, né? Não deu certo no Corinthians no primeiro momento, foi tentar a vida no Santos, né? E também a coisa não prosperou por lá, voltou. E agora ele está lá no Corinthians encostado. Tem um grande salário e tem um contrato até o final do ano. Aparentemente, até antes do episódio Motel, nem pensava em abrir mão disso. Com esse episódio Motel, há uma rota de colisão muito perigosa, né, entre torcedores, Luan, o Corinthians não sabendo o que fazer, não aparece nenhum interessado, o telefone não toca, querendo a contratação do Luan. Então, e aí, como é que faz? Fica até o final do ano e ele vai embora? Não tem mais nenhum tipo de ambiente, relação com a torcida, nem ambiente para jogar no Corinthians. Todo mundo sabe isso, não é coisa nova, não. Já faz tempo que isso vem se arrastando. E aí aparece essa declaração do Renato Gaúcho. O que eu acho? Não tenho nenhuma informação. O que eu acho? Eu acho que depois do episódio Motel, o telefone do Renato tocou. Eu acho isso. Eu acho que os dois conversaram, Luan e Renato. Eu não sei. O Renato, aliás, antes dessa entrevista, já houve uma informação, está nos jornais aí, faz uns 2, 3 dias, dizendo que o Luan não pensava num distrato, mas depois desse episódio, os seus agentes estariam até considerando um distrato. Quer ir embora, e o Corinthians liberaria hoje, né, agora. Tá certo? Então, pode ser que ele faça isso, fique livre, vá jogar numa outra condição completamente diferente no Grêmio, ou por rendimento, ou um salário quase simbólico. Eu não vejo o Grêmio fazendo um investimento e quanto você ganha lá? 800, nós pagamos 700, tá bom? Eu não vejo isso. Eu vejo, talvez, essa seja a maneira de levar o Luan para lá. Quem sou eu para dizer que não tem que dar uma chance para o cara? É realmente uma chance atrás da outra, decepciona, tem decepcionado. Agora, quantos jogadores vêm à sua cabeça agora que tiveram enormes chances? Enorme. Nós falamos aqui de um jogador que brilhante, né? Titularíssimo de todo mundo aqui, que é o Adriano. Quantas vezes se deu oportunidade ao Adriano? Agora mesmo, né, convocado para ser comentarista, nem apareceu no embarque. Né? Ainda o Mauro fez um comentário, eu lembro que o Mauro falou assim... Como é que vai convidar? Ele sabendo que vai partir um avião. Deixa o Adriano. A Chante... Você fala isso. Arrumar trabalho, deixa o cara lá. O cara não quer ir. Ele insiste, ele não vai. Deram a passagem, o cara não apareceu. Então, não foi por falta de alguém. E é uma figura maravilhosa, eu adoro. Ele foi importante, centroavante, arrasador, sem dúvida. Então, muitos tiveram oportunidade, né? Porque se o Renato está fazendo esse movimento para levar lá na condição que não agrida o cofre do Grêmio e que seja mais uma oportunidade, eu não vejo nada errado. Tomara que dê certo. Agora, investimento seria muito risco de alguém assinar um cheque importante para trazer o Luan. Aí, por mais coração generoso que a pessoa tenha, que o gestor tenha, ele tem uma responsabilidade com a instituição. Então, eu acho que é isso que eu acho. Eu não sei o que aconteceu, o Piperno lembrou bem aí outro momento do Luan com o Renato, né? Talvez os carinhos do Renato não tenham funcionado, porque ele era jogador do Grêmio quando ele saiu de lá. Ele era o técnico do Grêmio, aliás, quando ele saiu de lá. Sim. Ele era o técnico. Eu tive vários momentos ali que ele meio que perdeu a paciência durante os jogos, com o comportamento do jogador em campo muito ruim. Então, assim, o Renato às vezes ele fala como se a gente não tivesse memória.
Ele era o treinador do Grêmio que liberou o Luan. O Grêmio estava louco para vender o Luan. Não conseguiu fazer um negócio que gostaria, para o exterior, por uma boa quantia. O sucesso dele foi em 2017, estamos em 23, já no segundo semestre, tem muito tempo isso. Foi em 17, gente, tem 6 anos. Nunca mais jogou, desde 18, 19, que ele não joga bem. E eu estava lembrando aqui alguns nomes. Michael Suel, Bolanhos, Bressan, Rômulo, volante, que foi do Vasco, do Flamengo, Galhardo, lateral direito, Henrique Almeida, Christian, volante, Gata Fernandes, do argentino. Esses jogadores todos passaram pelo Grêmio com o Renato, nenhum deles se recuperou. Então tem essa lenda de que não, o Renato recuperou alguns. Teve algumas apostas que em algum momento deram certo. Porque não existe mágica, gente. Jogador que já está veterano ou que já caiu de rendimento, de repente vai jogar. É meio lenda isso, entendeu? Então fica apostando em jogadores. Isso aí. E apostar no Luan hoje, quem quiser que aposte. Agora, não me parece uma decisão minimamente profissional. Grêmio não, que tomara que vá embora. Não precisa nem pagar o Corinthians, vai de graça, cara. Rescinde o contrato lá, tem um acordo, combina, vai embora, vai com Deus, seja feliz lá no Grêmio. Mas longe do Corinthians, por favor, vai embora logo. É isso que nós torcedores do Corinthians quer. Porque ficar pagando 800 mil por mês. 5 anos, acho que foi 5, 4 anos que o Corinthians fez contrato. O cara não entrar em campo. O cara nem treinar. O cara treinar separado dele, dá a mínima. Com um time que tá jogando, que tá pagando o salário dele 800 mil por mês. Pra ele ir lá em um motel e fazer zaralho, usar coisas ilícitas aí, os parceiros dele fazer um monte de coisa aí, porque foi pego. Tanto que o Luan falou, eu não vou na polícia, mas vocês não divulguem mais do que eu tava usando lá no motel. Tá certo? Mas quem sabe aí sabe, rapaziada. Tá? Então, é isso. Tomara que vá embora de graça. Vai hoje, se der, vai pra ontem. Se der pra ir ontem, vai ontem. Porque a gente não quer mais Luan, tá? Essa é a verdade. Foi trágico esse acontecimento aí. Trombou com a Gaviões. Foi poucas ideias que a Gaviões teve aí com ele. Não é o jeito certo de resolver, né? Mas já que teve que resolver assim, pra dar uma enxerga nele, pra ver se ele acorda pra vida dele, que o Corinthians não é brincadeira, que a torcida grita que o Corinthians não é brincadeira, porque não é brincadeira. Tu quer vir gastar dinheiro aí, Meu Deus, vai embora logo, Guri. Vai, te some. Certo, rapaziada? E aí, opinião de vocês? Ele vai ou não vai? Ou será que ele vai ter que esperar o contrato do Corinthians acabar agora em dezembro? Será que ele consegue fazer um acordo para ir embora o quanto antes aqui no mês de julho aí? Daí, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Aproveita, rapaziada, para seguir nós aí no Instagram, no Facebook e no Twitter, onde a gente posta notícias diariamente aí, de segunda à tarde e à noite, só para deixar vocês aí muito bem informados sobre o nosso Coringão. Lá a gente posta muito mais do que a gente vem postando aqui. Aqui a gente só traz um geral, um blend aqui, para trazer informações para vocês. Beleza, rapaziada? Tô ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês.